Olá, criança. Olá, amadinho! Olá, amadinha! Olá, criança! Seja muito bem-vindo ao nosso canal! E hoje nós vamos relembrar uma linda história que a Bíblia nos conta. Eu acredito que você já ouviu ela, mas nós vamos ouvir de novo e aprender coisas lindas com ela. A história, criança, é de um homem chamado Noé. Você já ouviu falar sobre Noé? Você conhece a história de Noé? A Bíblia então nos conta sobre a linda criação de Deus, que Deus criou o mundo e tudo que nele há. Deus criou as pessoas, Deus ama as pessoas, mas a Bíblia conta, crianças, que no tempo de Noé, as pessoas começaram a fazer tudo que era mal, tudo que era ruim diante do Senhor. As pessoas começaram a pecar. E quando Deus viu que as pessoas só faziam coisas más, ele ficou muito triste com isso e ele se arrependeu de ter criado as pessoas. Então, crianças, Deus disse: vou fazer desaparecer da terra toda essa gente que eu criei e também os animais que se arrastam pelo chão, as aves, porque eu estou muito triste porque os criei. Mas a Bíblia diz que Deus achava graça na vida de Noé. O que significa isso, Dadá? Que Deus aprovava o que Noé fazia. Noé foi pai de 3 filhos homens: Sem, Cã e Jafé. Entre todos os homens do tempo de Noé, a Bíblia vai dizer que Noé tinha comunhão com Deus, que Noé andava com Deus, crianças. Para Deus, todas as pessoas eram más e havia violência, crianças, por toda a parte. Aí foi que Deus disse a Noé: resolvi acabar com todos os seres humanos. Eu os destruirei completamente e também destruirei a terra, pois está cheia de violência. E Deus deu uma ordem a Noé, crianças. Você lembra qual foi? Pegue uma madeira boa e construa uma grande barca para você. Faça divisões nela, tape todos os buracos por dentro e por fora. E Deus, crianças, disse a Noé todas as medidas que deveriam ter a barca, que nós chamamos de a Arca de Noé. E Deus falou para ele: e faça uma cobertura nela, pois eu vou mandar um dilúvio sobre a terra, onde tudo que vive morrerá. E Noé obedeceu cada medida, fez exatamente como o Senhor ordenou. E Deus disse a Noé: mas com você eu vou fazer uma aliança, por isso você e sua família entrarão na arca. Também leve para dentro da arca um macho e uma fêmea de todas as espécies das aves e de todas as espécies dos animais que se arrastam pelo chão, porque eu os conservarei vivos. E Deus disse: ajunte todo tipo de comida para que você e os animais tenham o que comer. E Noé fez tudo conforme Deus havia mandado. E assim entraram os filhos e as noras de Noé dentro da arca. E entraram também, crianças, os animais, macho e fêmea de cada espécie, assim como o Senhor havia mandado. Quando Noé e toda a sua família e todos os animais estavam dentro da arca, o próprio Deus pegou, crianças, e fechou a porta da arca. E assim aconteceu exatamente como o Senhor havia falado, e começou uma grande chuva. E essa chuva que veio sobre a terra, a Bíblia diz, crianças, que ela durou 40 dias e 40 noites, e ela foi cobrindo a terra, até que a arca começou a flutuar sobre as águas. A Bíblia diz que aquelas águas subiram tão alto que cobriram todas as montanhas, e depois ainda subiram mais um pouco, crianças. Então não se via nada sobre a face da terra, a não ser a água que a chuva mandava. E assim morreram todos os seres vivos que haviam na terra, crianças. As aves, os animais selvagens e domésticos e todos os seres humanos. Somente Noé e os que estavam na arca com ele ficaram vivos. E então parou de chover. E somente depois de 150 dias que as águas começaram a baixar. Deus soprou um vento sobre a terra para que as águas baixassem.
Após 40 dias, a Bíblia diz que Noé soltou um corvo e ele ficou voando, voando de um lado para o outro, esperando que as águas secassem. E depois, Noé, ele soltou uma pomba para ver se a terra já estava seca. Mas a pomba voou de um lado para o outro, crianças, e não achou onde pousar e voltou para Noé. Noé esperou mais 7 dias e aí então ele soltou a pomba novamente e a pomba se foi, voou. E a Bíblia diz que à tardinha aquela pomba voltou, crianças, trazendo uma folhinha de oliveira no seu bico. Assim Noé ficou sabendo que a água havia baixado. Após 7 dias, Noé soltou a pomba de novo e a pomba voou, crianças, voou. Ela não voltou mais. Quando começou a chover, Noé tinha 600 anos. Quando ele fez 601 anos, crianças, então as águas secaram. E assim, crianças, Noé, sua família e todos os animais saíram da arca, grupo a grupo, conforme a sua espécie. E Deus abençoou Noé e os filhos de Noé, dizendo: tenham filhos e filhas e que seus descendentes se espalhem sobre toda a terra. Deus disse: agora eu vou fazer uma aliança com vocês e com seus descendentes e com todos os animais do mundo. Eu prometo o seguinte para vocês: nunca mais os seres vivos serão destruídos por um dilúvio na terra. E Deus deu um sinal para essa aliança. Você sabe qual é? O lindo arco-íris que aparece muitas vezes quando para de chover lá no céu. Este arco-íris aparece para nos lembrar da aliança que Deus fez com Noé. Deus disse: quando eu cobrir o céu de nuvens e aparecer o arco-íris no céu, me lembrarei da aliança que eu fiz com você e com todos os animais do mundo. Que linda a história da Arca de Noé! E nós aprendemos muitas coisas com ela, criança. Mas eu quero apenas falar sobre algumas delas com você. A obediência de Noé. A Bíblia diz que Noé andava com Deus. Noé tinha comunhão com Deus. Enquanto as pessoas não estavam mais pensando em Deus, só estavam pecando, Noé era amigo de Deus, Noé estava com Deus. E isso fez com que Deus olhasse para Noé. E quando ele pensou em destruir toda a terra, Deus amou tanto a Noé que ele disse: não, você não será destruído, você vai ser salvo de tudo isso, você e sua família. Noé foi um homem de fé e um homem obediente. E é isso que eu e você devemos ser: ter fé e ser obedientes ao Senhor. Crianças, Deus falou com Noé sobre a arca e o dilúvio. Eu acredito que foi Noé que falou para os seus filhos e a sua esposa. Então aqui nós aprendemos também a importância de nós obedecermos aos nossos pais. Quando eles dizem: a Bíblia diz assim, o Senhor falou conosco e nós devemos fazer tal coisa. Quando seu papai e sua mamãe ensinar para você que tem algo na Bíblia que o Senhor quer de nós, simplesmente obedeça, assim como os filhos de Noé obedeceram. Talvez as pessoas na época, quando viram Noé construindo aquele grande barco, aquela grande arca, começaram a zombar dele, pensando que estava louco, o que está fazendo este homem? E ele tentando avisar o que ia acontecer e ninguém acreditou. Sabe, crianças, como Deus falou ali na sua palavra, ele nunca mais vai destruir a terra da forma que foi com o dilúvio. Mas hoje nós temos um alerta a fazer às pessoas. E essa alerta é que Deus nos ama e Ele mandou Jesus, o seu único filho, para nos salvar dos nossos pecados. Nós lemos na palavra de Deus em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, hoje Deus não quer mais que a humanidade morra, Deus quer que a humanidade viva e Jesus é essa arca. Então as pessoas devem entender que nós devemos abrir o nosso coração para que Jesus venha morar dentro de nós e venha nos livrar da morte, da separação total do nosso Deus. Faça como Noé, seja obediente, tenha fé naquilo que a Bíblia diz e fale às pessoas: Jesus, Ele te ama, Ele morreu na cruz para salvar a minha vida e salvar a você. Lembre-se, criança, Deus falou com Noé: farei uma aliança com você e com os seus descendentes.
eu e você fizemos parte dessa aliança porque Deus nos ama. Que você venha guardar no seu coração as lindas lições que nós conversamos aqui e as muitas outras que essa história nos ensina. Que Deus te abençoe, que você tenha uma linda e uma abençoada semana. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!